E aí, rapaziada, beleza? Seguinte, eu tô revoltado aqui porque eu gravei esse vídeo, demorei uns 40 minutos, mas achei que eu tava gravando a voz junto, né, com a gravação do tutorial, mas não tava, né, infelizmente. E o vídeo de hoje é, um tutorial de como fazer esse waycast aí, finalmente consegui, depois de muito tempo, fazer um waycast decente. Isso foi possível através das pessoas, né? Tem que entrar no grupo Discord lá, né? Tem um Rocha, tem um Pixel Code, tem dois gringos lá, eu esqueci o nome que agora, né? Mas eles também compartilharam lá projetos de Waycast e outras coisas. E aí eu aprendi algumas artimanhas, né? Como usar bloco e tudo mais, né? Mesmo usando esses blocos, essas coisas assim, todo o Waycast que eu fazia dava um problema de ficar lento, né? Ontem eu peguei firme para pulsar todo o projeto uma vez. E eu percebi que quanto mais enxuto tiver o projeto, quanto menos variáveis, quanto menos cálculos, quanto menos passos tiver que dar, melhor, né? Mais desempenho aí vai ter o Pocket Code, né? Isso que é um problema, porque eu sempre fiz o Waycast e qualquer outro tipo de projeto de forma que dê para poder prosseguir alterando ele sem afetar, né? Eu sempre coloquei variáveis, né, globais para poder alterando uma variável, todo o projeto já altera corretamente, né? Seja lá um tamanho de tela, uma posição da tela, um multiplicador, qualquer coisa, né? Eu fiz um fundo pequeno, né? Uma resolução 100% para poder multiplicar o tamanho dele por 1000, né? A porcentagem do tamanho dele em 1000. Eu vou ocupar a tela, né? Vai ser uma tela de 1000 por 1000. Eu não estou colocando ele para preencher a tela inteira, né? Esse waycast, porque eu estou utilizando apenas 20 raios, né? Para poder ganhar desempenho de fato, né? Então, quanto mais largo for cada linha que cada raio gerar, mais feio fica, né? Então, por isso eu fiz essa tela pequena de 1000 por 1000, para poder cada linha ter aí 50, né, de largura e disfarçar um pouco, né? Mesmo assim fica meio pixelado, não tem a tela. O vídeo tá rolando aí, mas tem alguns erros na execução aí, mas a gente vai se ajeitando. Importante as informações que eu vou passando no áudio, né? Que eu tô gravando posteriormente, né? Tô refazendo praticamente o vídeo, né? Mas aí no caso agora eu tô narrando por cima do vídeo que eu gravei, né? Nesse momento eu tô criando aí o personagem, tudo. Pois bem, então nesse momento aí eu estou criando aí o mapa, né? Vale lembrar que tem que usar esse retângulo para poder fazer as paredes. Não pode usar borracha ou outras coisas para poder desenhar os espaços em branco, né? Aí eu cortei o vídeo, mas você vê que cada ponto da parede tem que ser desenhado através desse retângulo para poder não ter problema de colisão dos raios depois, né? Então tá aí os três elementos, né? O player, o mapa e o raio. Aí nesse momento eu estou colocando a posição do mapa, a posição do player, para ficar no cantinho lá, não atrapalhar a visão. Coloquei ali. E aí iniciamos o primeiro processo para criar o raio, né? Aqui eu estou dando esse exemplo que cada raio precisa saber para que direção tem que ir, né? Então essa linha amarela representa o raio, né? Que ele vai vindo do raio do player, né? Que é esse ponto roxo, e vai em direção. Então tem que ter raio vindo da esquerda até a direita da visão do personagem, né? Digamos que a visão do personagem é diferente da posição 0, então do lado esquerdo vai ser posições negativas e outras positivas, né? Para poder facilitar e eu conseguir alterar isso em todos os raios diretamente, automaticamente, eu estou usando a camada, né? A camada que o objeto está, né? Que cada item que você coloca, cada objeto que você coloca, ele fica numa camada, né? Ou seja, um entra na frente do outro. Então eu estou usando essa camada como referência. Como tem mais três objetos atrás desse raio, né? Ou seja, o mapa, o player e o fundo, eu tenho que diminuir a camada por 3. E assim esse ray vai ser, nesse primeiro momento do cálculo, ele vai ser
igual a 0, né? Aí eu subtraio por 10 porque eu estipulei que eu vou usar 20 raios, né? Para poder otimizar mais o projeto, não ter muitos raios e fica mais leve. Então 0 menos 10 vai dar menos 10 e vai sobrar 10 para o outro lado. E eu estou multiplicando por 2 porque como são só 20 raios, né? Se eu tiver só 20 graus de ângulo de visão, vai ser pouca visão na minha frente. Então eu multipliquei por 2 para ter uma visão mais ampla, né? E aí eu estou usando esse bloco que vai ser chamado através de uma mensagem chamada calc, né? Que calc em português seria calcular. Eu estou colocando em inglês para poder todo mundo entender, até pessoas de outro país, né? E caso queiram contribuir, né, com o projeto, aí fica mais fácil. Então, o que eu tô fazendo aí que eu já nem lembro mais. Ah, tá. Eu tô criando aí agora variáveis no jogador, né, o player, para salvar a posição x, y e a direção do jogador, para poder ser usado depois para fazer o cálculo da distância entre o raio e o jogador. Aí precisa dessa distância, esses dois valores, para poder fazer o cálculo da distância euclidiana, né? Que é através da raiz quadrada do quadrado dos catetos, né? Que é como se fosse aquele cálculo, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Como o contrário de quadrado é a raiz quadrada, então a gente tirou a raiz quadrada desses dois valores, né? Deixa eu observar o que eu estou fazendo aí agora, né? Então eu estou colocando ele, colocando o raio na posição do jogador, né? E estou colocando ele para apontar para a direção do jogador, né? Que é aquela que eu falei que eu queria variável no jogador, direção do jogador, mais a direção do raio que eu fiz o cálculo no início lá, né? Que é o raio, a camada, né? Menos 10 vezes 2, que é a direção que aquele raio está apontando. Então eu coloquei para ele repetir até tocar a parede. Então o raio vai andar para frente, mover 5 passos até encontrar com a parede. E assim, quando encontrar a parede, vai andar um passo para trás, né? Até não encontrar mais a parede. Ou seja, se ele andar só de 5 em 5, ele vai sempre acabar terminando os passos dentro da parede. Isso não é bom. Eu quero que ele faça o cálculo a partir da borda da parede para formar o desenho perfeito, né, da parede. Você precisa voltar para trás até sair de dentro da parede, não raio. E assim ele vai fazer o cálculo da distância. Criei a variável dist, né, que em português é distância. Aqui eu estou dando um exemplo novamente, como é feito esse cálculo de distância, né? Que o raio foi lá, encontrou a parede, ele precisa fazer o cálculo entre esses dois pontos, né? O ponto do jogador e a parede. Isso é feito através de um triângulo retângulo, ou seja, cada lado desse triângulo é um cateto e o lado maior é a hipotenusa, né? Então, para isso, o cálculo é feito aquilo que eu já fiz, né? Que é a soma do quadrado dos dois catetos é igual o quadrado da hipotenusa. Então, para saber o tamanho de um cateto, é feito a subtração da posição do raio x, a posição x do raio menos a posição x do jogador, vai dar a altura de um cateto. E a posição y do raio menos a posição y do outro raio, do jogador, vai dar o tamanho do outro cateto. Então tudo isso é tirado, tudo é elevado a 2, né? Cada cateto desse é elevado a 2 é tirado da raiz quadrada, que é como eu estou mostrando aí. Isso usando essa função, né? Elevar a 2 cada um desses valores e a raiz quadrada. Aí tem a distância, que vai ser aquele valor que eu falei, né? Que a distância é aproximadamente 250, conforme o tamanho do mapa, né? Que cada passo é um pixel. Então eu coloquei aqui para ele pintar a cor verde com a cor
com um valor de distância. Então quanto mais distância, mais escuro vai ser. Então por isso que coloquei menos distância, né? Porque aí quanto maior o valor, mais escuro. Se tivesse sem o sinal de mais, ele estaria ficando mais claro conforme mais distante, né? E agora eu preciso definir agora é hora de fazer o desenho na tela, né, dos riscos verticais para poder desenhar 3D. E para isso eu preciso de calcular aí, né, o tamanho da tela e saber qual que é a posição X que cada raio desse vai ficar. Como eu estou fazendo o cálculo aí, ó, se a tela é 1000 por 1000 e ela está no centro e o ponto central da tela é o ponto 0, então vai ter 500 de tamanho para um lado e 500 para o outro. Por isso eu dividi o tamanho desse lado, dividir esse tamanho desse lado pela quantidade de raios ali, né, que deu aquele valor. Então por isso eu preciso multiplicar esse AD pelo esse valor, porque cada lado vai ter um lado negativo, cada AD desse tem um lado negativo e um lado positivo. Então eu vou usar esse valor para colocar a posição a posição X de cada linha vertical, né, nessa posição. E aqui eu estou fazendo o cálculo da largura que a linha vai ter, né, que é o tamanho da tela dividido pela quantidade de raios, né, que nada mais é do que 1000, que é o tamanho da tela, dividido pela quantidade de raios, que vai ser 20, deu 50. E aí eu coloco o comando de deslizar para ele ir para a posição que eu defini agora na variável, né, posição X da linha, né, X position lá em inglês. E a altura da linha do vertical, de cada uma dessa linha vertical, vai ser com base na distância, né? Se a tela tem 500 para cima e 500 para baixo, ou seja, uma tela de 1000, tem que dividir 1000 ou 500, né? Que é a metade da tela de cima. 500 dividido a distância, divide por 20. Por que divide por 20? Para poder formar um desenho melhor ali, né? Pelos testes. E atualizar sem atualizar com a tela, e assim é mais rápido, né? Então a caneta já vai estar virada para baixo, né? Só falta riscar. Então ele já está com a posição vertical definida, a posição X definida, só falta riscar para baixo, né? É só manter a posição X a mesma, né? E alterar só o Y, que o Y vai ser só o valor negativo do Y que já está, né? Ou seja, o lado de cima da tela é positivo. Se estiver na posição 500, ele não quer virar para menos a posição que já está, vai fazer um risco simétrico na vertical, né? E aí agora eu estou alterando o player para poder mandar essas mensagens aí, né? Para desenhar a tela, para calcular. Então toda vez que o player fazer toda a sua movimentação, ele vai enviar a mensagem, e tem que ser enviar e aguardar, senão dá problema. Vai enviar a mensagem para calcular, aí o raio vai fazer, todos os raios vão fazer o cálculo até a parede. E quando todos os cálculos tiverem sido feitos, ele vai limpar a tela e depois desenhar de novo, né? Vai passar a caneta mandando a mensagem draw, né? Deixa eu ver. Agora, depois que tá tudo feito, agora é só fazer as cópias dos raios, né? São 20 raios, né, que eu estipulei para poder ficar mais leve. Estou fazendo as cópias aí dos raios, são 20 raios, vamos testar, vamos ver o que aconteceu. Aí tem um erro aí que o personagem, coincidentemente, ele tá dentro da parede. Aí eu tirei de dentro da parede, aí tá aí, já tá desenhando com alguns errinhos aí, tá, os riscos estão um pouquinho para lá pro lado, né, não tá alinhado certinho na tela, mas isso eu vou corrigir apenas pegando o mapa, né, do fundo e jogando essa distância para a direita, né, que é a metade da linha, né, porque o cálculo eu coloquei ele mais limpo, mais enxuto possível, então
ficou com essa diferencinha aí, né? Como a linha tem 50 de largura, eu só peguei o mapa e joguei 25 pixels para direita, já resolveu esse problema. E também vou corrigir que cada linha dessa tá com a borda arredondada, né? Para isso eu tenho que apagar tudo, né? E colocar um valor negativo na linha para poder cada linha vertical ter as bordas quadradas, né? Aí sim fica mais bonito. E aí eu tô colocando o player para poder fazer algum tipo de movimentação, né? Que é simplesmente andar para frente quando a tela for tocada. Ele vai dar um passo cada vez, né? E quando não estiver tocando a tela, ele vai girar para a direita 2 pixels. E eu defini esse valor como 2 graus, né, para a direita. Eu defini 2 graus porque a quantidade de vezes que eu multipliquei cada ângulo de um raio para o outro, né? E assim o 3D fica mais bem desenhado, né? Quando você for girar o personagem, cada pixel, cada linha dessa vai ocupar exatamente a mesma altura da próxima linha. E assim não fica mexendo assim, a borda da parede não fica estranha, né? Fica mais perfeito o 3D, né? E daí estamos aí agora com o resultado, né? Teve um errinho aí, né? Que tá vendo que quando está muito próximo da parede, as linhas verticais estão passando do tamanho da tela, né? Isso porque eu errei lá na hora de digitar a altura vertical, que eu coloquei para dividir a distância por 20, eu coloquei menos 1, era para colocar mais 1. Então no lugar de era para colocar mais 1 para poder o valor nunca ser menor que 0. Eu coloquei menos 1 e aí sim que ficou menor que 0, né? Aí atrapalha foi tudo. E também deu um errinho aí que congelou o jogo, porque provavelmente algum raio conseguiu pular por cima de uma parede dessa e foi parar por lá de fora. E quando um raio sai desse mapa, o jogo congela, porque cada raio ele vai andar para frente até encontrar uma parede. Se ele não tocar na parede, ou seja, ele conseguiu pular por cima dessa parede sem colidir, ele vai andar infinitamente, o jogo congela. Por isso eu tô deixando a parede mais larga, né? E aí a recomendação também, sempre a borda ser bem mais larga do que a largura em si das paredes internas, né? Porque como eu disse lá, né, cada passo que o raio vai dar vai ser 5 pixels. Se por acaso ele conseguir com esses 5 pixels pular por cima da parede, ele vai embora e vai travar o jogo. A não ser se colocasse outra variável lá, alguma condição na hora de repetir esses passos até chegar na parede, para que se ele andar uma quantidade demais de passos, ele retornar de novo, né? Ele ignorar essa distância, né? Mas tá aí, era para ter ficado verde a parede, por algum motivo ficou amarelo e o fundo ficou vermelho, não entendi por que isso aconteceu, mas enfim, né? Ficou até legal esse efeito, né? O fundo ficou vermelho. Mas tá aí, esse aí é o tutorial, ficou muito bom em comparação a todos os recasts que eu já fiz. Isso é graças ao pessoal, né, que contribuiu aí, eu agradeço a todo mundo. E também convido você aí, se quiser fazer parte do Discord, vai estar aí na descrição o grupo para todo mundo fazer parte aí, compartilhar não só 3D, mas outros projetos aí. E por enquanto esse personagem aí, como o projeto é o mais enxuto possível, ele só tá girando e quando clica na tela ele anda para frente, né? Vou deixar na descrição aí para download, para quem quiser dar uma estudada. Mesmo assim, a imagem fica piscando às vezes, porque a taxa de quadro não está superior à taxa de atualização da tela, então algumas vezes dá uma piscada. O desempenho quando não está gravando o celular é um pouco melhor ainda que isso aí, e não pisca tanto. Aí no vídeo parece estar piscando mais do que eu me recordo, porque por algum motivo parece que na hora de gravar aí que ele pega bem mesmo
alguns momentos que a tela tá só limpa, né? Que tem o player, ele sempre limpa a tela para depois desenhar. Então, às vezes, algum quadro fica só a tela limpa no lugar de mostrar o desenho. Eu tô mostrando mais ou menos o grupo do Discord, né? E mostrando as pessoas que fizeram parte aí, compartilhando alguns projetos, né? Esse aí é o Rocha, tem os gringos aqui, super inovador aqui. Tem o outro carinha aqui, o Funny Bean. Tem muito. O pessoal conversa em inglês aí também. Tem esses dois caras aí, não sei de qual país eles são, mas eles conversam muito em inglês. Eu sou esse Cláudio aí. E aqui a gente compartilha vários projetos, não só 3D, né? Convido você também, se quiser fazer parte. Tamo junto aí. E esse foi o tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o tutorial definitivo, é o único. Infelizmente eu tive que regravar, por isso que em alguns momentos o áudio bate certinho com o vídeo aí, né? Eu dei uma acelerada no vídeo aí também, que a gravação ficou mais de 40 minutos. Mas não, ficou mais ou menos 40 minutos de gravação. Eu acelerei, reduzi um pouco, né? Eu acho que tá dando 22 minutos aí de vídeo. E esse aí foi o resultado. Tô muito feliz, o resultado tá muito bom. E é isso aí. Tamo junto. É nóis, valeu. Fui!